A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam bem-vindos. Vocês estão no canal Falando de Jesus e é um prazer te receber aqui nesse canal. Gente, graças a Deus, Deus tem nos abençoado, nosso canal tem crescido aos poucos, né? Nós temos conseguido atingir nosso objetivo, que é crescer este canal. Estamos aí com 118 pessoas para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. E você que ainda não é inscrito neste canal, eu te peço, se inscreva neste canal, deixe seu like, assine, ative o sininho de notificação e deixe o seu comentário, né? Para que o canal possa ganhar engajamento e crescer. Por quê? Porque o objetivo desse canal é pregar a palavra de Deus. E eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida hoje. O Senhor tem uma palavra para você. Porque, meu irmão, você é especial para Jesus, né? E nós vamos ver o que a palavra do Senhor tem para nós no dia de hoje, o que o Senhor reservou para mim e para você. Porque a palavra que é pregada, ela tanto serve para mim, quanto serve para você, né? Porque é o Espírito Santo de Deus que fala aos nossos corações, através da Santa Palavra. E a palavra de hoje é um salmo, eu quero trazer um salmo, o Salmo de Davi, é o Salmo de número 3. Se você pode abrir a tua Bíblia aí, acompanhar esse salmo. É muito interessante esse salmo. Davi, quando escreve esse salmo aqui, Davi está passando por um momento de grandes lutas, né, na sua vida, um momento de grande dificuldade, e ele escreve esse salmo aqui para expressar sua fé em Deus e o momento em que ele estava vivendo. O salmo diz assim, ó: Senhor, como tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ela em Deus. Mas tu, Senhor, és escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha é o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ele ouviu-me desde do seu santo monte. Eu me deito e durmo e acordo, porque o Senhor me sustentou. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Que palavra extraordinária. Meus amigos, irmãos, nós vamos falar hoje sobre proteção de Deus. É o tema da nossa mensagem hoje. Deus é um Deus de proteção. Deus é um Deus que protege todos aqueles, né, que confia, que acredita nele, que se coloca, que coloca a sua vida no altar do Senhor, nas mãos do Senhor. Davi, quando escreve esse salmo, ele está passando por um dos piores momentos da sua vida. Quando nós estudamos assim, quando nós lemos a história do rei Davi, nós vamos observar um guerreiro, um homem que sempre enfrentou batalhas, sempre enfrentou as adversidades, um homem que desde pequeno trabalhava, foi um lutador. O que eu posso definir Davi como alguém, como um lutador, um ser humano lutador. Em toda a sua vida, nada foi tão fácil. Se você analisar, Davi sempre esteve com sua vida em risco. Desde o início, quando a gente vê aquele momento em que Samuel vai ungir um dos filhos de Jessé, no caso que é o pai de Davi, para se tornar rei de Israel no lugar de Saul, o que nós observamos ali? Que enquanto seus irmãos, os irmãos de Davi, estavam na casa do pai, ali todos ao redor do pai, Davi estava protegendo ovelhas. Protegendo ovelhas de quê? De leões, de ursos. Então, ele estava colocando a sua vida em risco desde criança. Quando nós observamos Davi ali, que chega no momento em que Israel está enfrentando uma luta terrível contra um gigante,
e que Israel está perdendo a batalha, está temeroso, sem saber como se sai daquela situação, Davi se coloca na frente do campo de batalha para enfrentar um gigante imensamente maior do que ele, com força extraordinária. A espada de Golias pesava uns 60 quilos, o escudo que ele carregava. Davi se põe ali naquela situação. Então, nós observamos Davi sendo perseguido por Saul para ser morto, né? Davi sendo perseguido por diversos adversários. Então, Davi foi um guerreiro, um homem que viveu a sua vida em risco, sempre em risco, mas para fazer o bem. Em todos os momentos, quando ele estava enfrentando leões e ursos, ele estava protegendo as ovelhas de seu pai, estava fazendo o bem, não só para ele, mas para toda a sua família. Quando nós observamos Davi na frente de uma batalha para enfrentar o gigante, Davi está enfrentando o gigante para proteger a sua nação. Quando Davi está sendo perseguido por Saul, Davi está ali lutando a sua vida para um dia se tornar o rei de Israel e ajudar a sua nação. Então, em todo momento da vida de Davi, que ele se põe em risco, que ele se vê em risco, ele está fazendo algo bom, está fazendo algo para poder ajudar a nação, está sempre à disposição, né, para ajudar. E isso, às vezes, o colocou em risco. Só que esse texto aqui, além dele estar passando por um risco de vida, né, porque tinha se levantado um inimigo terrível contra a vida dele, para tentar matar e tentar tirar dele o trono. E você sabe quem é este inimigo? O seu próprio filho. Quando Davi escreve esse salmo aqui, esse é um hino, né? Imagine a dor que ele estava sentindo. Não era um inimigo comum. Ele já estava acostumado a enfrentar adversários. Tanto que nesse texto aqui ele diz: os meus adversários têm se multiplicado. Ele já estava acostumado. Mas se você imagine agora o próprio filho querendo matar o pai. Olha a situação que Davi se encontrava aqui. E ele diz o seguinte: olha, Senhor, como tem multiplicado os meus adversários. Isso aqui ele expressa a dor da sua alma. Um momento em que ele faz uma reflexão. E ele fala com Deus: Senhor, como tem aumentado os meus adversários. Sabe uma coisa que eu aprendo aqui com Davi? Independente das lutas que nós enfrentamos, elas vão vir. Momentos de grandes angústias, vamos sim enfrentar. Momentos de adversidade, sabe? Aqueles momentos assim que a gente vai parar e pensar: meu Deus, o que fazer? Vai acontecer isso. Isso faz parte da vida. Mas sabe o que eu aprendo com Davi? Não é enfrentar as lutas. Isso nós temos que fazer. É falar com Deus quando elas virem. É orar ao Senhor. É colocar Deus a par da situação. É ter uma comunhão com Deus. Em meio àquela luta, Davi não esquece de Deus. Davi escreve esse hino aqui num dos piores momentos da sua vida. Porque era o filho que estava perseguindo ele. Então ele, como pai, com certeza estava sentindo uma dor horrível no seu coração. Você imagine como Davi... Eu posso imaginar Davi pensando: e quando eu tiver cara a cara com Absalão? Que eu tiver que... Porque era um filho de Davi chamado Absalão que estava perseguindo Davi. Que ele, imaginando Davi, um guerreiro, um homem acostumado a lutar, cara a cara com seu filho, e tendo que lutar com seu filho. Só que Davi não fez isso. Davi fugiu do seu filho. Não, talvez não, é claro, para salvar a sua vida, mas se Davi tivesse que topar cara a cara, ele teria que enfrentar. E isso para um pai é horrível. Ele estava num momento de muita dor, de muito medo, porque o seu filho estava tentando matá-lo. Tinha pessoas que estavam com o seu filho, né? Exército que se rebelou contra Davi, estava com Absalão. Então era um momento muito difícil para Davi. Mas eu acho que a coisa mais difícil foi saber que era o próprio filho que estava com essa conspiração para matá-lo. E aqui ele chega e vai ante o Senhor. Ele apresenta diante do Senhor. Ele conversa com Deus. Na vida, nós que conhecemos a Deus temos que entender. Quando a luta, a adversidade chega, não devemos sair contando a nossos amigos, aos nossos vizinhos. Não, temos que em primeiro lugar falar com Deus.
Temos que, em primeiro lugar, buscar o Senhor diante daquela causa. Em primeiro lugar, nós temos que apresentar ao Senhor, colocar Deus a par daquela situação. É claro que Deus, na sua onisciência, está sabendo de tudo, mas nós temos que expressar ao Senhor o que estamos passando. Esse é o segredo da vitória de Davi. Se vocês observarem a vida do rei Davi, você vai ver que é uma vida cheia de vitórias, apesar das lutas. Alguém poderia olhar o lado negativo e dizer, nossa, como esse homem passa por lutas. Mas olha o lado positivo que você vai falar diferente, como esse homem consegue vitória. Nós não temos que olhar o lado negativo, temos que olhar o lado positivo. Davi, nesse salmo, não olha para o lado positivo. Ele começa expressando, Senhor, tem multiplicado os meus adversários. São muitos que se levantam contra mim. E ele diz, e os adversários deles falavam, né? Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ela em Deus. Aí ele escreve aqui o verso 3, que mostra como estava a sua fé naquele momento de adversidade. Ele diz assim, mas tu, Senhor, és um escudo para mim. A minha glória é o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Vamos analisar esses 3 versículos, do 3, 4 e 5. Que coisa extraordinária que nós podemos tirar de lições para as nossas vidas neste salmo. Davi diz, mas tu, Senhor, és o meu escudo. A primeira coisa diante daquela batalha que Davi lembrou da proteção de Deus. Porque o escudo simboliza proteção. Escudo simboliza proteção. Davi se lembra que Deus é proteção. Em todos os momentos da vida de Davi, desde o tempo de criança em que ele estava protegendo as ovelhas do seu pai, cuidando das ovelhas, lutando contra ursos, contra leões, ele pôde observar a mão poderosa de Deus o protegendo, sendo escudo. O escudo é aquele que... Sabe, vocês já viram escudo? As pessoas carregam aqui na mão para proteger. Se você olhar aquele monte de policial, às vezes, né, quando vai numa manifestação, que está tendo aquele quebra-quebra, aquela coisa, né, vem aqueles soldados, aqueles guardas, aquelas polícias com aquele escudo. Por quê? Porque quando alguém lança uma pedra, alguém lança alguma coisa, vai proteger, né, livrar a pessoa que está carregando o escudo. Então é proteção, o escudo é proteção. A primeira coisa que nós temos que lembrar, uma das coisas que nós temos que lembrar no momento que nós estivermos enfrentando com adversidades, e aprender aqui com Davi, a primeira coisa que temos que lembrar é que Deus é escudo, Deus é proteção, Deus ele se põe na frente. Davi sabia que o que ele estava enfrentando não era fácil. Davi sabia que se Absalão o pegasse em uma situação desprotegida, Absalão matava tranquilamente para tomar o trono. Mas Davi lembrou que Deus é proteção. Eu quero falar algo para você, meu irmão, Deus é proteção. Deus é proteção na tua casa, Deus é proteção da tua família, Deus é a proteção no teu trabalho, Deus é a proteção no teu comércio, Deus ele é proteção. Nós temos que entender que nós servimos um Deus. Por que Deus pode ser proteção? Porque Deus é poderoso e não há ninguém que possa resistir ao nosso Deus. Não há ninguém que possa resistir ao Senhor. Por maior que seja o nosso adversário, Deus ainda é muito maior do que o nosso adversário. Deus é muito maior. Deus é grande, Deus é poderoso. Então precisamos entender isso. E Davi entendia isso muito bem. Então ele não estava com medo. Vamos observar o salmo aqui. Ele não estava com medo daquela situação. Claro, ele estava temeroso pela sua vida, é normal. Mas ele tinha fé espiritual. A parte espiritual de Davi, o entendimento espiritual era que ele ia sair daquela batalha vencedor. De que Deus não o abandonaria naquela situação. Então ele diz o seguinte, versículo 4. Com a minha voz clamo ao Senhor.
com a minha voz clamo ao Senhor, e ele ouviu-me desde o seu santuário. Outra coisa que nós precisamos entender nos momentos de adversidade: clamor, oração, busca. Você imagine um homem que está sendo perseguido por um exército. Absalão não estava só, Absalão estava com muitos homens para matar Davi. E ele ainda para orar a Deus. Ele para clamar. Tem momentos que não adianta fazer nada. Não adianta correr para um lado ou para outro. Tem que clamar. Tem que parar. Para no meio da batalha, eu vou clamar. Eu vou clamar. Davi parou ali e eu vou clamar. Eu vou clamar. Sabe? Você tem clamado? Será que nós temos feito como Davi? Será que nós temos clamado ao Senhor nos momentos de nossas lutas ou temos nos desesperado? Temos que ter cuidado. Murmuração, a crente que em momentos de adversidade, em vez de clamar, de falar com Deus, como Davi está fazendo aqui neste salmo, o que a pessoa faz? A pessoa começa a murmurar, a pessoa começa a reclamar, deixa de ir na igreja, sabe, abandona tudo, esquece. Não faça isso. Se levante, porque Deus ele é proteção. Deus ele é escudo, Deus ele é proteção. E Davi ele clama ao Senhor no meio daquela perseguição que ele estava vivendo, né? Aí o versículo 5 ele diz assim: eu me deitei e dormi. Olha para vocês verem. Eu me deitei e dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Que coisa gloriosa. Como me diga, como alguém pode dormir sabendo que tem um exército vindo para matá-lo? E que o seu próprio filho, que o conhecia, porque Absalão conhecia Davi, sabia as estratégias do seu pai desde a infância. Então era mais difícil Davi se livrar de Absalão, porque Absalão conhecia os pontos em que Davi ia, os esconderijos. Absalão tinha conhecimento do seu pai. Mas como alguém pode... Porque alguém só consegue dormir se estiver calmo, se estiver tranquilo. Você não consegue dormir se você estiver preocupado, se você estiver com medo, se você estiver desesperado. Você não consegue dormir. Você só consegue se você estiver em paz. No meio de uma guerra, o crente pode estar em paz se ele tiver a sua confiança em Deus. Se a sua confiança verdadeiramente estiver em Deus, pode ter certeza de uma coisa: o crente estará em paz. O crente estará em paz. E Davi, ele dormiu. Isso aqui me chama a atenção demais. A gente costuma se desesperar com as mínimas coisas da vida, não consegue dormir, vem dor de cabeça, fobia, estresse, medo, desespero. Davi está com a sua vida em risco, seriamente em risco, e ele consegue dormir. Mas não é porque ele era melhor do que eu ou você, não é porque ele era bom, não, sabe por que ele dormiu? Porque ele confiava no Deus escudo, no Deus proteção, no Deus de poder. Ele confiava. E aí ele conseguiu dormir. Então eu quero te dizer uma coisa: descanse no meio dessa adversidade que você talvez esteja vivendo. Está vivendo? Descanse no Senhor. Descansar não é você cruzar os braços sem fazer nada não, porque Davi, ele fugiu de Absalão. Com certeza, ele não ficou parado esperando que o seu filho chegasse. Ele fugiu, ele fez tudo o que ele podia. Mas tem momento que quando você faz conforme as suas forças tudo que você pode fazer, aí chega um momento que você percebe que você não pode fazer mais. E aí, o que fazer agora? Sabe o que fazer agora? Descansar. Esperar agora o livramento do Senhor. Esperar agora o livramento do Senhor. Analisa uma coisa aqui. O versículo 6. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, salva-me, Deus meu, pois feriste todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Que coisa gloriosa, meu irmão. Isso é que é fé.
Isso a gente tem que aprender isso aqui. Isso aqui não se conquista de um dia para a noite. Isso aqui tem que ter intimidade com Deus para estar nessa posição. Em nenhum momento em que esse homem estava vivendo aqui, tem que ter experiência com Deus, tem que ter intimidade com o Senhor, tem que conhecer a Deus verdadeiramente. Você precisa conhecer a Deus, eu preciso conhecer a Deus, tem que ter isso, para que você possa viver como Davi, para que eu, pastor Leandro, possa um dia declarar o que Davi declara nesse hino aqui. Tem que ter experiência. Davi tinha experiência. E ele saiu vencedor. Seu filho não o matou. Davi morreu velho de dias. Davi morreu na sua casa. Davi morreu sob a proteção de Deus. Os inimigos tentaram matar Davi desde a sua infância, desde os animais para poder tomar as ovelhas do seu pai, até o último dia da sua vida. Mas sabe o que aconteceu? Deus deu vitória a Davi sobre os seus adversários e ele morreu no dia determinado pelo Senhor. Então ele diz: eu não temerei 10 milhões, 10 mil, ó. Não terei medo de 10 milhares de pessoas. Não tenho medo. Mas será por que ele não tinha medo? Ele era um super-homem? Não. Ele apenas era um homem fiel a Deus. A Bíblia considera Davi um homem segundo o coração de Deus. E é isso aí. Quando nós entendemos isso aqui, nós olhamos a fundo a vida de Davi, esse salmo aqui, nós vamos observar que vale a pena servir ao Senhor. Nós podemos observar que Deus ele protege os seus filhos, os seus fiéis. Deus ele protege aquele que segue a ele. Deus não desampara ninguém. Talvez você está vivendo um momento de adversidade na sua vida. Lembre de uma coisa: Deus não desampara. Deus nunca vai te desamparar. Pode o seu filho se levantar, sua mãe, seu pai, seu parente, nossos parentes, amigos, vizinhos, pode se levantar. Olha aqui, olha quem se levantou contra Davi, Absalão. Você pode dizer: mas não está escrito aí no salmo que você está lendo, mas eu entendo que esse salmo aqui se refere à época. Se você estudar esse salmo, quando é que ele foi escrito, na época em que o salmo foi escrito, você vai entender que o salmo foi escrito no momento em que Davi estava passando por uma perseguição. E a perseguição era quando o seu filho, Absalão, o perseguiu, né? Então, é isso, meu irmão. Que você possa colocar sua confiança em Deus e saber que Deus, ele é proteção. Deus abençoe sua vida. Você que não é inscrito neste canal, se inscreva e que você possa viver o melhor de Deus. Tenha um ótimo dia em nome de Jesus.